Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, aqui é o Fábio, estou de volta para mais um episódio do nosso programa Entendes o que estás lendo? Bem-vindo você aí que tem nos prestigiado com a sua audiência, você que tem compartilhado com amigos, irmãos e tem tentado acompanhar esse nosso podcast de exposição bíblica. Hoje nós vamos juntos se debruçar sobre o capítulo 3 do livro de Gênesis. Eu vou dividir ele em duas partes para que os áudios não fiquem tão grandes e nós possamos estudar ele com mais calma, tentar entender uma visão geral do livro de Gênesis. Hoje nós vamos ver Gênesis capítulo 3 e a parte primeira. Então aqui no capítulo 3 nós vemos que a ajudadora, a mulher e o homem, eles formam o início daquela sociedade ali, né? Do que nós entendemos por sociedade marital, por união entre homem e mulher, que é a base de toda a sociedade, a família. Então, o homem e a mulher, eles juntos acabaram violando o mandamento divino, né? O pacto de obediência a Deus e de dependência mútua entre o ser humano e Deus. O homem, ele quebra ali esse pacto, e o pecado do homem, ele foi mais do que uma ofensa contra Deus, ele é uma ofensa contra a lei de Deus, né? Contra a ordenança divina. A mulher, ela peca contra Deus, peca contra o seu marido também, que estava ali com autoridade sobre ela. E nós vemos aqui muitos pontos sugestivos nos versos 1 ao 7, que nós podemos chamar do retorno do homem, ou retorno moral a um estado de caos, né? Um estado de degradação. Ele agora, ele mais do que ser aparente filho de Deus, ele se torna mais parecido com o animal, com aquele que não pensa, com aquele que não raciocina, do que a sua semelhança com Deus. A sua desobediência aproxima ele mais do seu estado irracional do que o seu estado racional, né? O pecado, ele deturpa o homem, ele o corrompe na sua moral, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, e o distancia de Deus, e o distancia do propósito de Deus, daquilo que Deus havia planejado para ele. Aqui no capítulo 3 nós vemos a figura da serpente, da mulher, da árvore. Nós vemos o ato dela de comer do fruto proibido, né? Ela é atraída pela aparência daquele fruto, pela sua textura, pela sua beleza, pelo seu gosto agradável, né, ao paladar. E aquilo tem um efeito sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, e tudo aponta, né, para a quebra dessa relação íntima da mulher, do homem com Deus, através do seu ato pecaminoso. Nós vemos um ensino claramente aqui explícito no capítulo 3, que é o ensino da perda da dignidade moral e espiritual do homem, um retrocesso dele. Ele regride como ser do qual Deus havia criado, para ele ser a coroa da criação, o exemplo da criação, o comandante, o governante sobre a criação, para um estado de um desobediente a Deus. Então, a primeira mentira que nós vemos no capítulo 3 é a mentira que atraiu a mente da mulher por meio de uma pergunta. Depois acontece uma contradição direta da palavra de Deus e uma sugestão
né? Da má vontade de Deus para o homem, como se Deus houvesse negado a ele algo bom, que era aquela árvore, e Deus estava privando o homem disso, mas não é nada disso. Então desperta o orgulho no coração do homem, o desejo arrogante no coração do homem de querer ser parecido com Deus, né? A serpente, ela não abre diretamente a porta da desobediência e empurra o homem para dentro da desobediência, não. Ela simplesmente sugestiona ele, ela tenta a mulher, na verdade, e a mulher é quem tenta o homem. É despertado na mulher o pensamento maligno, o desejo, né? A intenção de experimentar aquilo do qual ela havia sido privado. A tentação em si, ela não é um pecado na sua essência, né? Ela é uma indução ao pecado. A resistência precisa ser a resposta adequada quando estamos diante da tentação. Agora, quando nós cedemos à tentação, então nós abrimos a porta da desobediência, né? Quando nós cedemos à tentação e agimos ao contrário daquilo que Deus propôs para nós, que nós conhecemos na palavra de Deus. Na palavra de Deus nós vamos entender a lei de Deus, a vontade de Deus e saber como nós devemos se conduzir e se portar. E quando nós somos tentados a se afastar disso, nós resistimos pela força do Espírito Santo. Então a mulher, além dela pecar, além dela cair no pecado, ela se torna também uma tentadora e ela tenta o homem, que também cede. É isso que nós vemos aqui no capítulo 3. Então, de modo que aquela que era ajudante de Adão, ela se torna para Adão o que a serpente havia sido para ela, uma tentadora. O fato de ela comer do fruto não foi o fim em si, mas ela comeu do fruto e ainda ofereceu ao seu marido. Então nós vemos que a narrativa da queda, ela é de interesse não apenas como registro de como a humanidade ela se tornou pecadora, mas também como amostra da operação da mentira e como ela é capaz de nos fazer se distanciar do Criador. O tentador, ele busca continuamente atrair os homens à desobediência. A tentação de Eva é um exemplo disto. A queda de Eva, ela ilustra o nosso perigo e nos dá um assunto pelo qual nós devemos nos testar e saber o quão longe nós estamos de Deus, o quão longe nós ficamos de Deus quando nós optamos pela desobediência. Depois nós vemos aqui no capítulo 3, Adão tentando se esconder atrás de folhas, buscando uma solução para aquilo que já havia acontecido, uma solução por si só. Ele considerava ideal as folhas para cobrir a sua vergonha. Ele tentava resolver os seus problemas por si só, mas era uma cobertura, as folhas eram uma cobertura ineficaz para esconder a sua nudez. Ainda é e sempre será na presença do Senhor nosso Deus que nós buscamos refúgio e auxílio contra a culpa. É na mensagem da voz doce do Criador que ecoa pelo jardim: aonde estás? Aonde você estás? Aonde você está tentando se esconder da minha presença? Na religiosidade vazia aparente? Em atos de bondade, tentando esconder, tentando se justificar a si mesmo? A pergunta continua ecoando: aonde estás? Aonde estás? Onde você está? E nós precisamos estar prontos a atender a voz de Deus, porque o seu chamado a um relacionamento, ele é constante. Ele quer estar perto de nós.
Nós precisamos ser despertados como discípulos despreocupados. Nós precisamos se tornarmos cristãos conscientes de nossa vocação, despertados para uma vida de serviço ao Rei dos Reis. A voz que nós ouvimos ecoar depois da pergunta: onde estás? Siga-me. Aonde você está, venha, tome a sua cruz e siga após mim. E Adão, a resposta dele eu estava nu, eu estava com medo, eu me escondi, foi a mulher que me deu do fruto, eu comi. Mas aí ele também admite, ele diz: eu comi do fruto, eu quebrei o mandamento, eu sou culpado, Deus. Mesmo que nós vemos ali cada um homem dizendo: foi a mulher que me deu do fruto, a mulher disse: foi a serpente, mas o fato principal é que quando nós ouvimos a voz de Deus que nos fala, quando o espírito de paz e vida começa a pairar sobre o caos de nossa existência, a verdade de que nós somos culpados precisa vir à tona. E somente Jesus Cristo e seu sacrifício redentor é que pode levar toda a nossa culpa e nos justificar diante do Pai. Precisamos buscar isso através da confissão de nossos pecados. Afinal, todos os transgressores precisam admitir: eu comi do fruto, Deus. Eu toquei naquilo que eu não devia, eu fiz aquilo do qual não te agrada. Então é sobre esse fundo, esse fundo de julgamento que a redenção divina deve ser colocada. O propósito de Deus de que deve ser levado ao fim pela destruição da serpente, como no verso 15, que é a primeira profecia messiânica, que diz: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15. Essa primeira promessa, como é chamada, não foi dada em forma de promessa somente, mas também de uma sentença. Não somos lembrados da cruz, que era a execução de uma sentença, mas na qual estava incluída a misericórdia redentora de Deus? A vida na morte é o mistério do sacrifício de Cristo. O pecado nos leva à morte, mas o sacrifício redentor do segundo Adão, Jesus o Cristo, nos redime de toda a culpa e de todo pecado. Espero que você tenha entendido um pouquinho dessa primeira parte aí de Gênesis 3. Eu te espero no próximo episódio do nosso podcast. Entendes o que estás lendo? Para nós continuarmos meditando um pouquinho no capítulo 3, porque ele é bastante grande, né? Mas no próximo episódio nós vamos terminar o capítulo 3. Beleza? Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Um abraço, até breve, até mais.